Existe um conto que dizem que só a fé é capaz de contar. E esse conto diz mais ou menos assim: o milagre pelo qual ninguém mais esperava estava ali, bem ali na esquina da desilusão com a incredulidade, completamente esquecido, na penumbra, tremendo de frio, esperando perseverantemente a intercessão daqueles que não mais intercediam. Um dia, naquele vilarejo que há muitos anos já não sabia o que era enxergar a luz do sol, um senhorzinho com a pele enrugada, marcada pelas cicatrizes da vida, cego de uma vista e totalmente cego no coração, estava vagueando por ali, bem ali naquele breu que é a esquina da desilusão com a incredulidade. E foi ali, bem ali na esquina da desilusão com a incredulidade, que esse senhorzinho, sem saber de quem se tratava, tropeçou no milagre. Assustado, o senhorzinho exclamou: "Desculpe-me, meu caro, desculpe-me. Desculpe-me por ter esbarrado em você. Eu não havia lhe visto." Ao que o milagre mansamente respondeu: "Ah, não tem problema, meu senhor. Na verdade, eu até lhe agradeço. Faz tanto tempo que eu não tenho contato com coisas comuns que eu já havia até me esquecido da sensação de arrepio que dá na pele sempre que o ordinário toca em mim." Surpreso, aquele senhorzinho balbuciou: "Ei, eu também senti esse arrepio. E por falar em arrepio, eu notei que você está encolhido. Por que você está assim tão isolado? Por que você está assim tão retraído? Você está com frio? Eu posso tentar te ajudar." E o milagre, que até então estava de cabeça baixa, levantou sua fronte e, fitando o senhorzinho, respondeu: "Antes fosse só o frio, meu senhor. Na verdade, eu estou sem trabalho. Eu sinto que estou perdendo a identidade. Das pessoas que creem, poucos esperam pela minha chegada. E dos que esperam pela minha chegada, menos ainda são aqueles que pedem que eu venha. E mesmo quando eu chego, e mesmo quando eu venho, não há entre os humanos quem me reconheça. A verdade é que ninguém mais acredita em mim, nem mesmo os que dizem acreditar." Impressionado com a resposta, aquele senhorzinho indagou: "Mas afinal, quem é você?" Eu sou o impossível que acontece. Alguns humanos me chamam de milagre, mas a maioria nem me chama mais." "Milagre? O seu nome é Milagre?" "Ah, sim, eu já ouvi falar de você. Eu me lembro da minha avó, uma mulher valorosa e de fé, que Deus a tenha. Ela sempre mencionava o seu nome em nossas conversas." "Sim, eu sei disso", disse nostalgicamente o Milagre. "Que saudade que eu tenho da Dona Hilda, que saudade daqueles tempos. Sua avó era mesmo uma mulher de Deus, Sr. Maurício. Que mulher de fé." "Mas espera aí", exclamou ressabiado e preocupado aquele senhorzinho. "Eu não havia dito o nome da minha avó e muito menos o meu nome. Como você nos conhece, seu Milagre?" "Sr. Maurício, eu te conheço antes de você me conhecer e antes mesmo de você se conhecer. Eu estava lá, naquela chuvosa noite de 23 de abril de 1945, quando a sua avó pediu a Deus que não te deixasse morrer tão novinho, ainda tão pequeno e indefeso, depois de você ter sofrido um acidente." "Então peraí, então foi você? Foi você que fez o impossível acontecer naquele dia?" "Não só naquele dia, Sr. Maurício, todos os dias. Eu estava lá com vocês quando sua mãe chorou ao te dar o último pedaço de pão que havia em casa. Eu estava lá durante aquelas madrugadas frias em que seu pai não tinha mais que um fino e curto cobertor para cobrir você e o seu irmão. Eu estava lá com você quando seus pais, depois de tanto tentarem, acabaram se divorciando. Eu estava lá quando o pão voltou a chegar à sua mesa. Eu estava lá quando todos estavam bem de saúde. Eu estava lá quando dava tudo certo. Eu estava lá também quando dava tudo errado. Eu nunca saí de lá." "Milagre, me desculpe, mas eu não compreendo. Eu não consigo compreender. Você é o impossível que acontece, ok, isso eu já entendi. Mas afinal, o que de impossível acontece quando tudo dá errado? Vou te dar um exemplo. O que de impossível aconteceu quando faltou pão na minha mesa? Ou o que de impossível aconteceu quando meu irmão acabou morrendo de frio naquela noite? E o que de impossível aconteceu quando os meus pais se divorciaram?" "Sr. Maurício, é aí que está o X da questão. Milagre não é aquilo que a fé conquista, mas sim aquilo que somente a fé percebe. Sua avó, a Dona Hilda, sabia me perceber mesmo nas derrotas. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, o milagre produz a vida que tanto se quer ver. E ao verem a flor brotar, os filhos de Adão chamam isso de conquista. Mas outras vezes, a flor ainda não nasceu.
e o milagre está se empenhando em fazer brotar da morte a vida que ainda não se consegue enxergar. Mas, infelizmente, os filhos de Adão não enxergam a semente no solo e chamam isso de derrota. Só que enquanto o milagre continuava sua fala, a mente do Sr. Maurício começou a divagar e ele começou a se lembrar amargamente de cada dor que havia padecido e de todo o sofrimento que ainda o prendia ao passado. E tomado de um ar de revolta, o Sr. Maurício retrucou: "Me desculpe, Sr. Milagre, me desculpe, mas eu continuo sem compreender. Eu não consigo enxergar onde está o impossível quando tudo dá errado." Sr. Maurício, a fé enxerga o impossível exatamente onde ele não pode ser visto. Quando tudo dá errado, o impossível é que as coisas possam continuar caminhando a ponto de um dia voltarem a dar certo. Quando só há lágrimas, o impossível é que se consiga voltar a sorrir. Quando só há morte, o impossível é que possa voltar a haver vida. Eu sou o toque de Deus, e assim como Ele, eu estou não apenas na maior de todas as curas, mas eu também estou na mais dolorosa de todas as perdas. Eu sou o impossível que acontece quando nada mais, por força humana, pode continuar a ser, para que um dia, pela força divina, possa voltar a florescer. O milagre acontece todo dia, em todo lugar, Sr. Maurício. Onde quer que existam males e dores, existe ali também a possibilidade divina do recomeço. E isso é o impossível. É Deus diante da morte, dando a palavra final. É Deus diante da morte dizendo: haja vida. É Deus diante da escuridão ordenando: haja luz. É Deus para quem já está cansado de tanto sofrer, declarando: eis que faço novas todas as coisas. O impossível, Sr. Maurício, é Deus ressuscitar no coração do homem tudo aquilo que não deveria ter morrido. O impossível é o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, resolver habitar em seus filhos. O impossível é Deus sofrer junto com a gente e não permitir que a gente viva preso na sexta-feira da paixão, mas nos transportar para o domingo da ressurreição. O maior milagre é Deus transportar o coração dos homens do vazio existencial, da dor e da morte, para a plenitude da vida eterna. Só que aquela conversa acabou antes mesmo de terminar. Do meio para o final, o Sr. Maurício deixou o milagre falando sozinho. Ouvir aquelas palavras era como ver desferido contra o seu orgulho, já tão machucado e míope, o duro golpe da afiada e amorosa espada de Deus. Endurecido e revoltado, o Sr. Maurício se lembrou que já era tarde demais e estava quase na hora de ir para a igreja, afinal era domingo. E para lá ele seguiu abruptamente, sem se despedir, com a Bíblia em suas mãos. O triste desse conto, que dizem que só a fé conta, é que o Sr. Maurício não tenha ficado até o final daquela conversa. Porque se ele tivesse ficado, ele poderia ter recebido a cura daquele que primeiro fere o nosso ego, para só então nos curar por completo. Porque o maior milagre é o impossível que acontece no coração. Depois que o Sr. Maurício foi embora, o milagre pelo qual ninguém mais esperava e que ninguém mais enxergava continuou ali, bem ali na esquina da desilusão com a incredulidade, completamente esquecido, na penumbra, tremendo de frio, esperando perseverantemente ser visto por aqueles que não mais o viam e esperando ardentemente a intercessão daqueles que não mais intercediam. Que você e eu não sejamos contados entre esses.